Bom, esse é o áudio 4. Estamos lendo o livro do Walter Longo, O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia. E, na verdade, eu não estou falando de capítulo 2, eu estou falando de capítulo 1. Então, é a introdução e o capítulo 1. O capítulo 1, ele está falando da Idade Média persiste, insiste. Aí nós temos aqui, talvez, uma das coisas bem interessantes desse livro, que ele vai fazer um debate, que é um debate que eu já tinha iniciado também, que os historiadores, e aí ele vai fazer aqui, e aí ele ajuda nessa pesquisa que ele fez, ele vai falar aqui do sultão Mehmed II, que ataca a capital do Império Romano do Oriente. E consegue derrubar o Império Romano. E as pessoas, em função do Império Romano ter conquistado e ter ali feito uma queda, as pessoas então passaram a dizer que a Idade Média termina com a queda de Constantinopla em 1453. Eu tenho dito, a partir das leituras que a gente fez, e a gente trabalha com a Escola Canadense de Comunicação, que eu acho que o Walter Longo não conhece, né? E ele ganharia muito do ponto de vista intelectual se ele lesse o McLuhan, lesse o Pierre Lévy, principalmente o Pierre Lévy, porque ele vai questionar o fim da Idade Média, como nós questionamos também, apontada pela queda de Constantinopla, que é 1453. E em 1450 aparece a mídia de Gutenberg. E aí ele vai falar ele vai questionar, porque aí ele vai dizer, não foi a queda de Constantinopla e não foi a peste negra, que é uma outra tendência, que é uma consequência desse processo. Então as pessoas estão dizendo, o fator detonante das mudanças históricas são mudanças políticas, geopolíticas. Aí vai a galera que defende a queda de Constantinopla. Depois tem uma outra galera que vai para grandes efeitos detonantes, que seria a peste negra. E aí o cara entra na peste negra. E aí o que a gente tem aqui, e aí ele vai falar aqui na página 19, que é uma coisa interessante, olha só, em grande parte as pessoas não sabiam ler nem escrever, quase todos eram analfabetos, quase todos eram analfabetos. Sendo assim, os grupos que viviam próximos dos outros estabeleciam e aprofundavam o contato entre si oralmente. Eles compartilhavam uma língua comum. Começaram aí a se estruturar os idiomas modernos do Ocidente. Então é um povo oral, que se estrutura totalmente na oralidade. E ele fala, esse fato ilustra a dificuldade de fazer a informação circular naquele tempo. Está parecendo que você está chegando aqui no Pierre Lévy. Lembra um pouco o Harari, que falou da revolução cognitiva da oralidade, mas não fez opção, presta atenção, galera, não fez opção do fator detonante mídia. O que acontece? O que o Walter Longo está falando? Que a Idade Média não acabou, não teve fator detonante. É isso que ele está defendendo. Que ele está dizendo, a Idade Média não acabou, não foi a peste negra, não foi o fim do Império Romano. E aí ele vai dizer, a gente estava massificado. E a gente continuou massificado. E a gente só vai conseguir dar um salto de personalização com a chegada do digital. Depois você concorda com ele? Concordo. A gente pode dividir a história em duas eras. A era até a chegada do digital, em que a gente poderia dizer que existia uma baixa personalização? Pode. E pode dizer que o digital agora vai fazer um super aprofundamento na personalização? Pode também. Só que não é porque não acabou a Idade Média. A Idade Média acabou com o surgimento da prensa, que é o fator detonante das mudanças civilizacionais. E ele, engraçado, que ele vai falar da oralidade, ele vai falar que o mundo era oral,
ele vai falar do Renascimento, mais adiante ele vai falar do Renascimento, né? Aí ele vai falar aqui, ó. Apesar de todo o estrago da peste, as pessoas continuavam vivendo e tal, mas isso era um engano, um desaviso. Estava prestes a entrar em cena o Renascimento. Mas como é que surge esse Renascimento? Aí ele vai dizer que as pessoas fizeram as cidades, etc, tal, papá, e ele não linka o Renascimento, o surgimento do Renascimento, com a chegada da prensa. Apesar de ele estar falando da Idade Mídia aqui, apesar de ele estar falando da oralidade lá, ele não vai perceber, que é o que o Pierre Lévy vai trazer para a gente, que é o que o McLuhan vai trazer para a gente, que o fator detonante da história são as mídias, não é o causante. O causante é a população. O fator detonante é a mídia. Para ele, não termina a Idade Média. Por quê? Porque ele está chamando de média, o que ele está chamando de média é da mediocridade, da massificação. Então, ele percebe o sintoma. A gente continua massificado, né? Aí ele vem, página 23. Estamos no alvorecer de uma nova época e prestes a presenciar o derradeiro fim de tudo que a Idade Média representa. O que ele está chamando de Idade Média, a idade é o ser humano massificado. Com tipo de massificação. É a massificação mamífera, do líder alfa. Então ele tem a percepção, ele percebe o sintoma, mas ele vai construir a base conceitual dele de uma forma ruim, porque ele não vai se embasar nesses autores que ajudam a gente aqui na escola. Aí você vai dizer, né, pô, todo mundo tem que pensar que nem a gente aqui da escola? Não, mas olha só, o que acontece? No momento que eu consigo ver esse fenômeno social recorrente, eu vejo que a gente, por exemplo, eu consigo entender melhor a chegada do Renascimento e eu tenho mais base para perceber que naquele momento houve uma individualização. Como Lutero, todo mundo lendo a Bíblia, todo mundo lendo em alemão, e a partir daí teve a República, teve o fim da escravidão, teve uma individualização, surgiu o pensamento liberal e a gente saiu de uma taxa de individualização que era menor para uma maior. Então a gente está em degraus de individualização. E aí no momento que eu vejo a chegada dessa nova mídia, eu vejo que ali naquele momento a gente mudou o canal, introduziu um novo canal que é a mídia impressa, mas não introduziu uma nova linguagem. A linguagem continua a mesma. Só agora a gente está mudando a linguagem. E essa nova linguagem, que é a uberização, é o que permite essa individualização radical. Não é a chegada do canal. A chegada do canal ajuda bem. Eu vejo Netflix e tal, babá. Mas o que vai garantir que as pessoas possam fazer o que ele cita aqui, o Uber, o Airbnb, não é a educação à distância. Aí você vai vendo os erros que ele vai cometendo. Que a educação à distância garante uma educação personalizada. Não vai garantir. Aí um educador lê esse livro e vai dizer, então se eu botar educação à distância, eu vou personalizar. Aonde que você está vendo personalização da educação à distância? Para ter uma personalização da educação à distância, eu tenho que uberizar, eu tenho que userizar, e para isso eu preciso da linguagem dos rastros. Senão não é possível fazer o exponencial. Então essa comparação entre a análise que ele faz e a análise que a gente está fazendo é uma coisa importante para reforçar e a gente consolidar os conceitos da escola. O que vocês dizem?